Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do programa Nos Passos de Jesus, o Evangelho em uma visão espírita, e sempre que posso, como ele praxe, aqueles que já conhecem o programa, dou uma pitada, um leve toque de psicologia. É sempre muito bom aqui poder estar com amigos diferentes a cada semana, estabelecendo reflexões que nos iluminam a alma, que ampliam nossas consciências e alargam, com certeza, nossas visões. E aqui hoje iremos abordar um tema de suma importância, que é Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Antes de mais nada, aliás, eu quero agradecer sempre aos nossos amigos parceiros, a TV7, a Web Rádio Fraternidade e a Rede Amigo Espírito. Meu forte abraço a todos por sempre ofertarem local seguro para a divulgação da doutrina. Então, retornando à temática, essa temática que é de suma importância, que vem de conta com a nossa atualidade, essa atualidade onde nós vemos que o homem ainda insiste em dar vazão aos seus sentimentos negativos, aos aspectos primitivos que ainda ecoam do fundo do seu ser. E nada melhor do que trazer dois queridos amigos que tenho muito respeito, muito carinho por eles, dois confrades aqui de Taubaté, que são um exemplo de trabalho, de caridade e de esforço em prol de Jesus. Vamos trazer aqui primeiro companheiro Guilherme, companheiro Luiz Gustavo, sejam bem-vindos. Boa noite, Jefferson. Prazer estar com vocês aqui, realmente num papo de amigos, de pessoas que se querem muito bem, se ajudam muito, se amparam muito nessa caminhada da doutrina. Então, muito obrigado, viu? Nossos agradecimentos, meu amigo. Gui, seja bem-vindo, meu irmão, novamente ao programa. Tá mutado, Gui. Pronto. Então, é um prazer estar com você, Jefferson, com Gustavo, amigos queridos, e vai ser um papo gostoso, né? Como tivesse na sala de casa, a gente vai fazer uma reflexão muito suave e tranquila sobre os passos de Jesus. Com certeza. Já tá com o cafezinho aí, Gui? O cafezinho tá aqui, filho, olha. Aí, ó. Um pão de queijo Tá para nós, e é isso aí. Ó. Isso, que coisa muito bela, né? É sempre bom estar junto com os amigos. E, gente, como um bom trabalho espírita, sempre deve se iniciar, então, com uma prece. E eu quero convidar, então, a todos que aqui estão conosco, que posteriormente virão a estar, para que fechem seus olhos e tragam ao pensamento a imagem de nosso querido Mestre, Jesus. Mestre de amor, rogamos a Ti para que ilumine nossas consciências com Tuas lições sagradas, para que Tua destra misericordiosa e compassiva, Mestre, sempre possa ser erguida e estendida a nós, espíritos errantes, que aqui estamos, aproveitando desta oportunidade preciosa, para cada vez mais caminhar contigo sobre as águas do amor, sobre as águas da alegria, da caridade, da fraternidade. Que os amigos espirituais que obram em tua extensa vinda, bem como aqueles que assistam o companheiro Luiz Gustavo, o companheiro Guilherme Azeredo, possam intuí-los, inspirando-os e amparando, a fim de que eles possam tocar, como sempre fazem, nossos corações e ampliar as nossas consciências. Que sua paz imortal, Jesus, se faça presente hoje e sempre. Que assim seja. Meus queridos irmãos, então a gente vai trabalhar essa temática. Olha só, olha a Vera aí. Forte abraço para a Vera, amiga em comum nossa, não é, meus amigos? Um abraço, Verinha. Amiga querida. A gente vai trabalhar essa temática que se encontra no Evangelho de Mateus, que é de suma importância para essa atualidade. Eu vou recortar ela sobre a luz do mundo,
a passagem é muito grande, então a gente só vai exemplificar aqui, mas deu para escrever aqui, para mostrar na tela, a primeira que a gente vai usar de objeto de reflexão. Eu extraí da Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia fidedigna, os estudos, muito boa. Então, certa feita, Jesus disse: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Isso encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17. Na verdade, versículo 13, tá? Versículo 13 ao versículo 16. 17 já é outro. Bom, então, eu quero fazer a pergunta aí, e aí vocês decidem aí, se começa dos mais novos para os mais velhos, eu não sei, vocês discutem entre vocês aí. Gente, o que significa ser o sal da terra? Por que Jesus não indagou? Ele afirmou que somos o sal da terra. Então, o que significa isso? Eu vou deixar meu amigo Gustavo começar, porque ele é sempre o meu exemplo, meu reflexo, então eu preciso bater a bolinha primeiro para ele, depois eu vou atrás. Eu ia fazer a mesma coisa com ele, Jefferson, mas ele foi mais rápido, esperto, mas tudo bem. Tá, amigo é assim, né? Amigo tem intimidade e gosta tanto de estar junto. Mas é verdade. Olha, essa temática que você nos convidou e está nos permitindo trocar ideias, pensamentos, eu acho que ela se faz tão fundamental na realidade do mundo atual que nós estamos presenciando, um mundo pós-pandemia, ou ainda em pandemia, e com esses contextos tão fortes, essas tintas tão pesadas da guerra, embora distante, num outro continente, mas que se torna algo tão denso. E a gente tem que, eu acho que realmente começar a refletir. Nós estamos precisando agir e temperar o nosso mundo, as nossas atitudes, as nossas ações, com um pouco mais de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, para que o alimento divino seja partilhado por toda a humanidade. Nós estamos temperando as nossas vidas com os temperos errados que matam o sabor, né? Do orgulho, da vaidade, do ego, do individualismo. E estamos trazendo aparentemente escuridão em muitos momentos. O mundo não é feito de escuridão. A escuridão é uma condição transitória daqueles que não querem ver, que não querem conseguir ampliar o seu campo e o seu olhar a partir dos ensinamentos do Cristo, dos ensinamentos espirituais, mas nós estamos precisando trabalhar realmente essas questões e pensar por que após 2 anos e pouco mais de 2 anos de pandemia, uma guerra se estabelece, né? Tantos conflitos se estabelecem num momento que era para ser de união, que era para ser de amparo, que era para ser de revitalização da vida, das possibilidades, sem essa gana, sem essa ânsia tão grande de conquista, de poderio, que não é só, né, de uma potência ou de outra. Politicamente a gente sabe que essa situação não vamos abranger esse contexto aqui, não é ele que importa, porque ele é transitório no mundo. A questão é a essência e a gente se entregar a essas questões da política humana e nos esquecermos que tem, entre aspas, uma política divina no sentido de convivermos e administrarmos as nossas vidas pelo respeito, pela fé. Então, essa questão, né, dando uma ideia e passando a bola aí para o Guilherme, para você, essa passagem no Evangelho de Mateus, ela vem logo após as bem-aventuranças, né? E onde eu acho que depois de Jesus alimentar o nosso entendimento, nos preparar e nos conscientizar de que a compreensão das dificuldades, a aceitação dos valores e dos sentimentos mais puros são o caminho
para recebermos bem-aventuranças, para encontrarmos o nosso bem verdadeiro, ele vem essa passagem, né? Onde ele está nos inspirando a esse entendimento de que uma vez, portando esses conhecimentos, esse entendimento desses valores, né? Da fé, da humildade, da compreensão, das aflições, das dificuldades, de olhar os enfrentamentos do mundo por um olhar, pelo conhecimento do Cristo que ele nos permite, e hoje nós, através da doutrina espírita, de Kardec, e de tantos ensinos que nós encontramos nessa doutrina abençoada, nós podemos olhar até com mais clareza, entender com mais clareza os ensinos do Mestre, a gente perceber que precisamos ser esse sal, esse tempero sagrado, mas um tempero que, na verdade, eu acho que vai dar sabor ao processo que a gente chama vida, sobretudo nesse momento da nossa caminhada evolutiva, onde ainda estamos num momento de provas e de expiações para o nosso crescimento espiritual. Nós ainda temos muito pouco entendimento, muito pouca sabedoria. O pouco que a gente entende, a gente não sabe, às vezes, adaptar e utilizar no coletivo e mesmo para nós mesmos. E esse é o grande desafio, né? Trazer sabor para a nossa vida com os ensinos do Cristo e, desta maneira, a gente também levar o bom sabor, levar o alimento do sagrado, o alimento do espírito, de uma maneira que alimente, que traga força, que traga sustento ao corpo espiritual, aos valores emocionais. Porque nesse passo, e daí o Jefferson depois vai colocar a questão da luz do mundo, é assim que a gente vai se iluminando, né? Se estruturando no nosso destino maior, que é sermos luzes mesmo. Jesus falou, vós sois luzes, podeis tudo que eu posso e muito mais, mas isso é uma longa caminhada, mas é somente assim que a nossa luz, por menor que ela seja, ela vai ganhando consistência, força, para que primeiro possamos iluminar o nosso caminho, a nossa caminhada, mas que também essa luz nossa, pequena ou um pouco maior, enfim, possa ser luz para aqueles que enxergam menos, veem menos, que também precisam desse amparo. Então, estamos precisando, né, saborizar e iluminar, receber esse sabor e receber a iluminação do outro. Possamos estar conscientes e fazer esse trabalho, cada um de nós, na sua crença, na sua fé, mas com Jesus, com o Cristo, né? Ele é a base, a estrutura desse aprendizado. Vejo mais ou menos por aí. E você, Guilherme? É tão gostoso pegar uma fala assim. Jesus, ele pontua ali os nossos potenciais, fazendo uma analogia ali com o sal, todo o contexto da época. Eu vou utilizar aquilo que o Gustavo trouxe, né? O sal ali como uma das funções de dar sabor, de conservar. E nos momentos em que nós temos uma dificuldade tão grande, nos momentos atuais, de lidar com as nossas emoções, estamos com tanta dificuldade disso, e o sal, ele dá um sabor, para que a gente pudesse dar um sabor da vida, olhar um pouquinho dos nossos potenciais divinos, olhar um pouquinho como nós temos a capacidade de superação, e essa capacidade de superação não está fora, ela está dentro. Gosto de uma frase que utilizou Viktor Frankl, naquela obra Em Busca de Sentido, né? Quando ele, baseado numa fala de Nietzsche, em que ele trabalha todo o teu livro, quem suporta, agora me surgiu, fala, Jefferson, quem tem um porquê suporta quase qualquer como, lembrei. Né? Então, quando a gente tem um porquê, quando a gente tem um sentido, quando a gente tem um sabor, as dificuldades ficam muito mais fáceis de serem superadas. Que os obstáculos na vida, eles fazem parte do processo educativo da nossa existência, e Deus não nos castiga, mas Deus nos educa, e nem sempre a gente tem essa visão. E quando a gente não tem essa visão, a gente entra num processo de vitimismo,
esse vitimismo que faz com que a gente não entenda os potenciais que nós temos. Então, quando Cristo nos fala, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, olha para dentro de si e veja que é possível superar. Porque nós não conseguimos fazer como um passe de mágica que alguém resolva o nosso problema, ou quando a gente espera de um processo religioso uma solução para o problema, isso não existe. A religião é um caminho, mas a religiosidade é algo entre eu e Deus. Então, quando eu acredito em mim, quando eu vou estruturando, podemos chamar de fé, ou potencial divino, aquilo que eu acredito que se possa vencer a si mesmo, como o próprio Cristo coloca, né? Não, que nós não vencemos no mundo, mas que vencemos o mundo vencendo a si mesmo. Então, os nossos grandes obstáculos somos nós mesmos que colocamos. E esse incentivo de Jesus como um grande educador está em todos os momentos da nossa vida. Agora, quando a gente se deixa levar pela desesperação, a gente vai ter dificuldade de olhar para dentro de nós. E temos tanto para olhar. Hoje uma frase de Cecília Meirelles que diz que o melhor de mim é aquilo que eu ainda não sei. Olha quanta coisa para descobrir, né? Então, é só a gente garimpar um pouco o nosso interior que a gente vai descobrir as pedras preciosas. Assim como perguntaram um dia a Michelangelo, né? Como ele fazia para fazer esculturas tão maravilhosas. Ele falou, não, na verdade ela já está aí, eu só tiro as arestas. E as arestas vão sendo amparadas com as dores da vida. E a pedra bruta vai sendo trabalhada e a gente realmente vê que os nossos potenciais estão aqui. Então, vamos caminhar, as dificuldades na vida vão aparecer. Quando ela aparecer, a gente abraça, analisa e a gente pode fazer o melhor da nossa vida sentando um pouquinho com calma, tomando um café com os amigos, falando de Jesus, e a gente encontra o grande caminho. Uma parceria que dá as mãos, mas nos mostra que a gente é forte. E quando a gente está junto, a gente cresce ainda mais. Muito bom. Guilherme, meu querido amigo, e Luiz Gustavo, então vocês trouxeram uma visão muito interessante a respeito do sal. Existe primeiro, o sal ali seria aquilo que Leon Denis, então, na obra O Problema do Ser, do Destino da Dor, denomina como sendo nossas potencialidades, né? Germes inúmeros que habitam o nosso ser e que esperam a ação, o trabalho ativo, esse trabalho dessa fé raciocinada e ativa, que é a proposta espírita, para que eles possam crescer, né? Sair dessa pequena semente, se transformar, quiçá um dia, em uma grandiosa árvore frondosa, que dá abrigo para tantas outras árvores, como Jesus asseverou. E esse sal é interessante que vocês vêm narrando aqui, e agora quero eu também trazer uma perspectiva mais psicológica, porque achei interessante a fala de vocês, trazendo esse sal para o interior, e no sentido de que ele dá sabor. Então, além de dar o sabor, a gente vai entender que o sal também é utilizado até hoje em muitos países para conservar. Então, nessa perspectiva, a minha visão também é de que, além deste sal ser inúmeras potencialidades, que eu achei fantástico que vocês trouxeram aí, o sal também representa o amor, não é? Porque o amor não é somente aquilo que dá sabor à nossa vida, à vida do próximo, mas aquilo que conserva o espírito no bom caminho. No caminho, no trajeto do bem. Você pode ver que quando a gente tira esse sal da alma, né, Gu e Gui, então aí, vocês têm mais tempo de jornada e de caminhada, quando a gente tira esse sal da nossa alma e deixa que os outros temperos, como o Luiz Gustavo trouxe aqui, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a individualidade, vão temperando e penetrando, o que acontece? A gente desvia do caminho. A gente começa a entrar em contato com o sofrimento, com a dor. Porque já dirá Joana de Ângeles na obra Jesus e Atualidade, na ausência do amor-ação, aparece-lhes a dor de inovação. Então, esse sal,
Mas é uma coisa interessante, porque o sal, para ele dar sabor a alguma coisa, ele precisa penetrar. Então, olha que fantástico que Jesus vai dizer, olha, vós sois sal, ou seja, eu preciso deixar o amor penetrar em você para que ele possa sair para fora também. E aí você dá sabor a outras vidas, seja por intermédio da caridade moral, da caridade física, mas sobretudo de uma palavra amiga, de um diálogo como esse, sadio, construtivo. É esse sal que vem faltando para essa atualidade, né, gente? E que a gente vê as emoções eclodindo do fundo do ser. As emoções a gente pode colocar aí, como o Luiz Gustavo falou, são os temperos diferentes do amor. Que também, em um momento, quando a gente estava lá nas cavernas, de acordo com Goleman, o grande estudioso da psicologia na área da inteligência emocional, ele vai dizer que elas são o sal da vida. Né? As emoções que Kardec chama de paixões. Elas dão também esse colorido. Imagina uma vida sem emoção. É uma vida meio cinzenta. Mas não pode se deixar levar por elas. Que eu acho que é isso que esse sal principal, que é o amor, vem fazendo efeito. Só que, então, essa é a minha visão, mas só que eu acho uma coisa interessante. Eu sempre olho, Luiz Gustavo Guilherme, aliás, o Gustavo falou sobre as bem-aventuranças, né? Porque olha que bonito que a Elaine Kepp trouxe no último programa que a gente teve, semana retrasada. Ela disse que o Sermão do Monte, né? Que ali Jesus abre ele com as bem-aventuranças. Olha que bonito. Ela falou que Jesus subiu no monte. Olha que gesto, não é? No sentido de que a mensagem que ele ia colocar para a humanidade era transcendente. Olha que simbólico. Ele subiu ao monte. E aí ele coloca aquelas bem-aventuranças que, na minha visão, possuem uma ordem psicológica. Então, ele não colocou a bem-aventurança da humildade, bem-aventurados os pobres de espírito, por um acaso, em primeiro lugar. Porque sem humildade a gente não adquire nada. Sem humildade a gente não abre as comportas da alma para a gente fazer esse mergulho em nós mesmos. A gente não estabelece diálogos. A gente gera conflitos ao invés de conversas. Então, percebe? Vem sendo tudo encadeado. E eu penso assim, nossa, será que tem outras coisas do Evangelho que seriam também de forma encadeada? E aí eu olhei para essa mensagem. Então, Jesus colocou o sal da terra em primeiro. Ele comparou primeiramente com dois movimentos, o sal da terra, e depois ele falou, você é a luz do mundo. E aí minha pergunta para vocês. Existe uma conexão, então, nessa ordem? E já nisso, vocês já explicam aí a visão, o que é ser a luz do mundo. Então, Jesus colocou o sal da terra, vós sois o sal da terra, e depois, vós sois a luz do mundo. Lembrando que Jesus, na minha perspectiva, não joga palavras ao léu. Então, percebo que tem uma ordem encadeada. Vocês veem assim, enfim, vamos lá. Creio eu que quem vai começar é o Luiz Gustavo, ou é você? Segue a sequência, depois eu entro. Pode ser. Luiz Gustavo. Então, vamos lá. Eu perguntaria a nós todos, será que tem alguma coisa no Evangelho do Cristo que não está encadeado, que não está construindo, né, um pensamento de amplidão, de libertação? Será que algum ato de Jesus é perdido, é solto? Nenhum, absolutamente nenhum, né? É o mestre, é o governador planetário, é o irmão misericordioso e que está junto de nós para nos fortalecer os passos e nos ensinar o caminho. Então, eu acho que tudo, absolutamente tudo, está extremamente bem conduzido para a nossa compreensão. O problema é a nossa limitação, nossa dificuldade de compreender. Quando a gente falou a questão das bem-aventuranças, vindo antes, né, dessa citação, né, como você bem colocou, Jefferson, o processo emocional que as bem-aventuranças trazem como entendimento,
E Jesus, naquele momento, você falou, no monte, ele se faz a candeia que é elevada no mais alto para iluminar todos ali que estavam recebendo a luz do Cristo. Essas bem-aventuranças, eu acho que é o ensino para que possamos temperar as nossas emoções e, desta maneira, temperar a vida como um todo, a vida coletiva, no entendimento que somos irmãos, que não estamos aqui para conquistar mais do que o outro nos campos da materialidade, que estamos aqui para sobreviver às questões do mundo com alegria, com espiritualidade, mas para trazer sabor ao viver uns dos outros, né? E daí só enfatizando um pouquinho mais, porque na sequência, né, quando ele fala, vós sois o sal da terra, ele coloca, se o sal for insípido, com que se há de salgar, né? Para nada mais pressa, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Isso é interessante, ele fala isso, porque essa afirmação dele é porque o sal do Mar Morto, ele não podia ser usado como tempero por causa da alta concentração de impurezas, então ele era descartado nas estradas e era pisado. Como nós temos salgado a vida dos nossos irmãos de jornada, não é verdade? Como a gente tem desperdiçado por não conhecer esses princípios ensinados nas bem-aventuranças e as emoções que nos trazem, que nos fazem bem-aventurados no viver, no existir pleno, espiritual, que pode ser feito na erraticidade, enquanto somente espíritos, ou durante a encarnação, a vida material. Por não sabermos usar disso tudo, nós estamos desperdiçando desse tempero sagrado. E às vezes a gente salga demais o nosso viver e, sobretudo, o viver dos outros. Estamos vendo uma guerra aí, né? Que está trazendo questões tão impalatáveis para tantos irmãos. E daí muitas coisas são colocadas, cada um tem sua missão, cada um tem suas travessias, mas o homem não é obrigado a gerar tanta dor no viver uns dos outros. As nossas aflições, os nossos percursos, por mais dolorosos que sejam, são experiências de aprendizado. Nada justifica que o homem imponha a guerra, ou imponha dores e tantos males no viver uns dos outros, né? O pai encontra uma maneira mais branda e mais humana para que a gente aprenda. Então, os aprendizados duros é o sal que a gente carrega à mão e impõe no nosso viver e no viver dos demais. E daí, linkando, que você pediu já para colocar a questão da luz do mundo, é isso, né? Perdão, olha o desatento aqui, olha o lerdinho aqui. Mas eu acho que é uma sequência, né, Jefferson, Guilherme? É uma sequência, é o Cristo, é a sabedoria do Cristo. É a partir do entendimento de que nós precisamos trabalhar as nossas emoções espirituais, no sagrado, nas bem-aventuranças do viver para nós e para o outro e para o todo, que nós vamos entendendo que o alimento bem temperado por todos nós, por toda a humanidade, é o que vai trazer um viver de plenitude, é o que vai nos colocar à mesa para uma refeição coletiva. Às vezes a gente faz essas refeições em momentos complicados, como a última ceia. Um momento ali de partilha de um alimento, onde o Cristo mostrou aos discípulos que, olha, daqui para frente vocês vão ter que cumprir tudo aquilo para o qual vocês foram preparados. Eu não poderei mais continuar agindo da maneira como eu venho fazendo. Eu preciso que vocês façam a parte que lhes cabe. E assim todos nós, com toda a humildade, com toda a simplicidade, com todas as nossas limitações, de maneira alguma é querendo estabelecer uma comparação com figuras grandiosas da história cristã, mas cada um de nós tem um papel de temperar bem a vida e, a partir desse conceito, ser um pontinho de luz a
iluminar o olhar, a visão, o caminhar de tantos outros que ainda não conseguem entender ao Cristo, ainda não conseguem entender uma doutrina de esclarecimento, de espiritualização, que ainda enfrentam as dificuldades, e quando elas são salgadas pelo tempero errado de tantos outros, às vezes nasce a revolta, nasce o desespero, nasce a angústia. Então a gente precisa também entender que nessa consciência mais ampla, nós podemos iluminar inicialmente o nosso caminho, né? Mas também iluminar o viver dos outros. E eu acho que nas nossas conversas particulares aqui, a gente já trocou muito isso, o quanto nós não estamos fazendo nada que não seja a nossa obrigação, nós estamos fazendo um trabalho, vamos dizer assim, de dedicação, mas que é muito pequeno. E que queira o Pai faça bem a outros, mas que está fazendo um bem tão grande para cada um de nós, né, meus amigos? A gente fala tanto, o que seria das nossas vidas se a gente não fizesse essa entrega, porque isso gera um prazer tão grande, isso traz bênçãos tão grandes, isso traz amizades, isso traz um entendimento, isso mantém uma luz na nossa fronte, porque a escuridão vem em diversos momentos, a dúvida vem, a incerteza vem, mas essa luz do Pai se estabelece em nós, né, de alguma maneira a gente também ilumina o outro e recebemos muito mais luz do que qualquer luz que a gente possa, por pequena que seja, emitir, e é essa construção, entender, absorver a sabedoria que nos permite administrar bem os temperos da vida, do convívio, do nosso papel no mundo, para fazer um processo de refeição, de partilha, de coletividade, para que a partir daí, nesse alimento do espírito, a gente possa se entender capaz de iluminar e assim o fazer, né? E é assim, passo a passo, em trabalhos pequenos, sem vaidade, sem orgulho, sem grandes buscas, e transformando, às vezes, as refeições, aquelas refeições salgadas, duras ali, que você tem que tomar 2 litros de água para a comida descer, que a gente se descobre, né? Sentado à mesa com Jesus. Vocês falaram de Nietzsche aí, só para eu não ficar muito por baixo, fazer uma citação mais cultural, assim, que eu vou mais pelo caminho do coração, mas tem uma frase dele que eu acho que as pessoas levam muito por um lado de força, inclusive de força, assim, de luta, de guerra, de, assim, de uma coisa até hostil. Eu não vejo assim, não. Ele tem uma colocação que fala: aquilo que não me mata só me fortalece. Tudo aquilo que nos alimenta, às vezes de maneira complexa, mas que a gente entende que ainda assim é alimento, mesmo que difícil de ser digerido, nos torna mais fortes, né? A gente não pode se alimentar só daquilo que a gente quer. A gente tem que também se alimentar da dor, do que tem aquele tempero carregado. A gente precisa lidar com essas questões. A vida não é feita só de refeições leves e saborosas. A vida talvez seja muito mais, pelo menos por agora, por enquanto, pelas nossas limitações. Ela é feita de muitos momentos e de muitas refeições difíceis, mas que precisam ser digeridas pelo nosso espírito para nos fortalecer. Não nessa força de guerra, eu absorvi aquilo e agora eu vou para cima com tudo. Não. Eu absorvi, eu entendi, embora não tendo o prazer do sabor, eu fortaleci o meu corpo, o meu espírito com aquele processo, e agora eu estou mais forte. Se eu tiver que atravessar outras tormentas, outras dificuldades, eu me sinto mais capaz, porque eu me sinto, a colocação do Cristo, iluminado. A travessia difícil, o tempero forte daquela vivência,
que salgou o meu paladar, que foi difícil da minha alma absorver, me tornou mais iluminado, me tornou mais capaz de compreender o porquê. E a vida, por hora, é feita desses processos também, né? Nós precisamos nos fortalecer. Hoje eu estava, só finalizando, não quero tomar o tempo, mas eu estava conversando com um amigo no ambiente de trabalho, dessas questões todas que nós estamos vivendo, e falando que essa geração de jovens, eu tenho um filho de 18, Guilherme também, que não vivenciou a guerra como a minha geração, a do Guilherme. O Jeff chamou a gente de mais velho de um jeito tão bonitinho, tão carinhoso, né? Mas, enfim, a gente pegou um hiato, né, da vida no mundo, aonde a gente não vivenciou a guerra, os nossos parentes, avós, né, que vieram da Europa, a minha família de italianos, tinham essas histórias, essas questões. Nós não pegamos, e a geração dos nossos filhos, que a gente brinca, é com carinho, mas é um pouquinho de verdade, a gente fala que é a geração mimimi, é a geração que está mais fragilizada de valores, porque viveu talvez uma realidade mais fácil do que a nossa, né? E às vezes eu fico pensando, né, esse mundo onde a guerra volta a tomar força, não só a guerra de Rússia, de Ucrânia, a guerra humana, né, a guerra de egos, a guerra de poderes, de vontades. E eu fico pensando, Deus ilumine essa geração, mas será que ela não está precisando também se fortalecer, se iluminar por adversidades, para que as ilusões que foram construídas ali por questões tantas, questões do mundo, questões da política, questões de uma falta de fé, de uma falta de proximidade com Cristo, porque eles são aquela geração que sabe de tudo, que conhece tudo, que respeita também as coisas da fé, mas que não vivenciam, né? Não buscam seguir com mais firmeza um caminho de religiosidade, e talvez a gente veja um mundo se construindo em tintas densas, que talvez que não traga tanto sofrimento, mas que traga esse tempero que vai trazer força e iluminação, né? Mas tudo está na mão do Pai e nas nossas mãos de escolher de maneira mais sábia. Então, acho que é por aí. Desculpa me estender um pouquinho. Não, imagina. Jesus, como o grande pedagogo divino, né? Como o Gustavo colocou, coloca tudo de uma forma sequencial, didaticamente, para que a gente possa, no nosso processo de crescimento, seguir uma sequência lógica, né? Não podemos pular etapas. E eu entendo, Jefferson, que primeiro ele coloca que precisamos dar sabor à vida, porque se a gente não dá sabor à nossa própria vida, uma boa relação, antes de tudo, com Deus e com o próximo, uma boa relação comigo. Porque eu vou ter dificuldade de ter uma boa relação com Deus e com o próximo, a minha relação está com uma dificuldade de compreensão comigo mesmo. Se eu não compreender as minhas dores, as minhas frustrações, eu vou ter dificuldade para ser luz no mundo. Então, eu preciso primeiro dar sabor à minha vida, para que eu possa iluminar. Senão, eu vou querer iluminar os outros e a minha chama vai estar muito apagadinha. Vai ter dificuldade para isso. E o sal também, talvez ela tenha uma função muito interessante, porque o sal, todos nós temos sal no corpo, senão não vive, né? O sal está presente em tudo quanto é lugar, mas no silêncio, ninguém sabe. Muitas vezes você sabe, mas não percebe. E assim a luz do mundo devia ser como esse sal no silêncio, poder iluminar pessoas. Eu queria trazer uma reflexão, até mesmo sobre o Sermão do Monte, que vem antes um pouco dessa fala, né? Bem um pouquinho antes. E a gente muitas vezes imagina que o Cristo vem trazer o Sermão do Monte como aquela forma consoladora de incentivo. De uma certa forma é. Eu queria trazer uma reflexão do Espírito Mariano, que está no livro Falando a Terra, que ele diz assim, olha, meus amigos, vamos analisar. O Sermão do Monte, antes de ser consolador, eu acho que ele é muito mais desafiador. Olha que interessante. Porque ele fala, por exemplo, de bem-aventurados os aflitos, porque herdarão a terra, mas daquele aflito que quer seguir Jesus, que já começa a viver uma experiência com Cristo de uma forma muito sincera. Não aquele que espera que as coisas aconteçam.
Porque se eu não vivo a experiência com Cristo, de suporte dos próprios desafios, quando ele oferece a cruz, e a cruz vai representar os nossos desafios, as dificuldades em lidar conosco mesmo, eu vou ter dificuldade de dar sabor à minha própria vida, porque eu não vou ter experiência. E quando o Gustavo fala dessa geração que talvez não viveu as mesmas experiências que nós vivemos, porque se a gente analisar, essa geração, ela tem muito mais facilidade do que nós tivemos, digamos, nas conquistas materiais. Tem muito mais conforto, muito mais acesso a muitas coisas que nós não tínhamos. Posso dizer que, por exemplo, hoje a renda per capita dos filhos é muito maior que a renda per capita dos pais anteriormente. Eu estou dizendo que hoje, quando um amigo convida os amigos de Ubatuba para a gente fazer uma palestra em Ubatuba, parece que é algo tão simples, a gente vai numa quarta-feira, faz a palestra e volta no mesmo dia. Eu me lembro com meu pai, a minha família, para a gente ir para Ubatuba, tinha que fazer uma programação anual para ir para Ubatuba. Eu me lembro de algo muito interessante. Meu pai tinha um Fiat 147L, vermelho, Gustavo e Jefferson. E era muito interessante aquele Fiat 147L. E uma vez eu vi esse carro, eu estava lá em Poços de Caldas, estava tendo uma feira de carros antigos, eu vi o 147L. Eu falei, meu Deus, mas como é que não é esse carro, não? Mas como é que cabia a gente dentro para ir para Ubatuba? Era meu pai, a mãe, 3 irmãos atrás, aquela mala gigante em cima. Eu falei, não é possível que cabia tanta gente. E era muito interessante a experiência que para descer a gente até orava, mas o carro descia. Mas para voltar para subir a serra, o Fiat 147L tinha que fazer muita pressa, porque ele esquentava o tempo todo. Mas aquelas dificuldades que nós tínhamos naquela época, que a geração de hoje parece que não tem, nos mostrou que os desafios eles fazem parte da vida. E muitos dessa geração dizem assim, meu Deus, eu quero dar para os meus filhos tudo aquilo que eu não tive. Esse talvez seja o grande problema de uma geração que não sabe lidar com conflitos, com dificuldades. E muitas vezes tem dificuldade de dar sabor à vida. Então, as bem-aventuranças é um desafio gigantesco. É aquele que começa a viver a experiência do Cristo, mas não a experiência com o Cristo vem só como consolo, mas o Cristo também oferece um grande desafio, o desafio da mudança. De viver a experiência amarga diariamente de uma lamentação, dos porquês, mas para salgar, dar um sabor e viver uma experiência para que seja luz. Ser luz do mundo não é querer resolver o problema do mundo, mas seja você aquele que ampara quem está do teu lado e está precisando. E muitas vezes não precisa nem de fala, só preciso de um olhar e de uma presença. Não é preciso fazer grandes coisas, mas pequenas coisas na vida cotidiana faz com que a gente comece a dar um sabor diferente para tudo isso. E seja o sal, no silêncio que está presente dentro do teu corpo, você não percebe. Seja o sal na presença da vida de alguém que está fazendo alguma coisa e a pessoa nem percebe. E muitas vezes uma prece. E diz, meu filho, vá em paz. Aquelas coisas que os filhos talvez tenham dificuldade de falar, né? Que a gente estabeleceu uma relação tão gostosa. Eu faço isso com a minha mãe até hoje. Abença minha mãe, abença meu pai. Cria ali uma vibração diferente, e esse sabor que a gente talvez não veja hoje. Talvez uma mesa onde a gente está sentado para jantar, para almoçar, a gente não consegue ficar junto. Cada um fica no teu quarto assistindo a sua televisão, e muitas vezes o mesmo canal, mas tem dificuldade de ficar junto. A vida perde o sabor. Cada um, como diz o professor Mário Sérgio Cortella, na sua toca. Não sabe lidar com seus conflitos. E a família tem esse papel fundamental. Porque quando um componente da família está doente, a família toda fica. E a gente poderia ser sal na vida do outro, para estar do lado. Não que eu vou dar sabor na vida, porque eu não consigo dar sabor na vida do outro, eu só consigo na minha. Porque a construção é individual. Eu não posso viver a experiência pelo outro. E muitas vezes temos vivido um momento assim, onde todo mundo quer correr para o mesmo lado. Como dizia o Dr. Rolomei, o psiquiatra, ele diz que sou uma coleção de espelhos refletindo o que os outros esperam de mim.
E se eu ficar vivendo o que os outros esperam de mim, eu não vou ser a minha própria luz, eu vou querer brilhar pela luz do outro, e não dá. Como dizia Krishnamurti, um filósofo indiano que eu gosto muito, ele vai dizer: não há um sinal de saúde estar muito bem adaptado a uma sociedade doente. Não é porque todo mundo se adapta a uma situação que todo mundo faz que você vai fazer. Não é porque todo mundo acha que ser feliz é vestir azul, você vai vestir azul. Cada um veste a cor que deseja. Cada um dá um sabor da vida como está preparado para esse sabor. E ela é individual, assim como a felicidade. Felicidade, como o Cristo diz, ela não é o tempo todo. Mas talvez esse sabor seja um momento seu. Aquilo que o professor Cláudio Barros Filho diz, que a felicidade é um momento que eu gostaria que não acabasse. Eu estou olhando para o relógio aqui, estou ficando triste, porque vai acabar esse nosso encontro. Mas ele não vai ser esquecido. Ele fica marcado. O que é importante não é se a gente vai ter um outro, o que vai ser depois que acabar. O importante é que nós estamos vivendo essa experiência. Por isso que o professor Cortella tem uma frase que eu gosto de felicidade, ele diz assim, que a felicidade não é um lugar onde você chega. A felicidade é um horizonte e, obviamente, inatingível com uma circunstância de permanência. Está permanente em mim, vocês dois agora. Independente do que vai acontecer daqui a uma hora, o momento que eu estou vivendo aqui é meu. Eu vou viver essa experiência comigo. E eu não posso dizer, eu não quero que acabe, porque senão vai acabar a minha felicidade. Não, ela vai acabar, como tudo na vida é transitório. Mas o que eu vivo permanece em mim. Então, para que eu seja luz do mundo, eu começo a dar sabor. Eu vivo uma experiência comigo gostosa. E aí eu posso ver uma experiência para o outro. O outro também, através da luz que eu possa dar, o mínimo que seja, ele começa a entender que ele também pode dar um sabor para a própria vida. E é assim que a gente cria uma sociedade mais equilibrada. Não é apontando como se tem que fazer ou como deixa de fazer, mas é respeitando que cada um tem um tempo. Tem um tempo. Que nem aprender a fazer arroz, uma hora a gente salva demais, uma hora não tem salva, e meu Deus do céu! Até o momento que você acha o ponto ideal. Daí você saboreia. E tem hora que o arroz pode ser salgado de novo, ou pode vir sem tempero de novo, e você faz normalmente um esforço para chegar no ponto. Porque a vida tem seus altos e baixos. E como altos e baixos, a gente vai superar sendo luz. E é isso que é gostoso da vida. Quando a gente pode dar as mãos, uma hora uma luz está mais fortinha que o outro, a gente se junta para fazer da vida uma luminosidade. Seja grande ou seja pequeno, mas que possa clarear o nosso caminho e a gente segue de mãos dadas. Meus queridos amigos, é muito bom, viu, poder refletir junto com vocês aqui, e aproveitar dessa luz que vocês estão colocando, né, em cima do alqueire, não estão escondendo por debaixo da cama, por debaixo da vaidade e tantas outras coisas que muitas vezes nós avistamos. Olha, eu escutei coisas muito interessantes. Então, Luiz Gustavo aqui trazendo que as bem-aventuranças, elas nos ajudam a desenvolver este sal, ao passo que essas bem-aventuranças, estas virtudes a serem adquiridas por cada um de nós que estão lá, no primeiro, Jesus abre o sermão da montanha com essas bem-aventuranças, então elas são o contraponto das emoções, elas são aquilo que vai educar as emoções, as paixões que Allan Kardec tanto fala que muitas vezes sufocam este sal, mas não este sal somente em nós, que olha a visão que o Guilherme trouxe aqui. Porque o sal, no primeiro momento, ele não pode ser, não posso transferir o meu sal para o Guilherme, e vice-versa. Mas na experiência que eu tenho com ele, eu posso me salgar. E posso aproveitar um pouco dessa luz dele. Então, trouxe aqui Luiz Gustavo e o Guilherme, falando um pouco de algumas pessoas que estão pertencendo aí à geração nova, não aquela que Allan Kardec certamente pronuncia,
mas espíritos, assim como nós, né, que aí estão na labuta diária, reencarnando para parar as suas arestas e, quiçá, ser aí pertencentes a essa geração que vai transformar o mundo, vai regenerá-lo pela regeneração de si mesmo. Mas achei uma coisa interessante, muito profunda, que foi como eu disse, eu captei do Guilherme que o sal está também nas experiências. Muitas vezes a gente está com a família, olha que profundo que você falou, Gui, com a família sentado na mesa, ou aqui agora no encontro com amigos, né? Aliás, a gente está precisando marcar um papo pessoal, nós três aí, mas no encontro a gente não consegue estar naquele momento, a gente não consegue desfrutar daquele sal que está sendo colocado na mesa, daquela experiência que está trazendo luz. Por quê? Porque os olhos estão cegos. Estão cegos. Os olhos são a candeia do corpo, disse Jesus. Se os nossos olhos forem bons, nosso corpo inteiro será luz. Se os nossos olhos forem maus, nosso corpo inteiro será trevas. No sentido de que os olhos não somente estão vinculados à saúde do corpo, mas à cegueira ou à visão ampliada do espírito, a consciência. Olha que belo. E vocês trazendo aqui, o Luiz Gustavo também trouxe um exemplo muito belo. O Luiz Gustavo, você falou do Mar Morto. Sabe por que o Mar Morto também tem essa alta taxa de sal? Porque por onde o Rio Jordão vai passando, ele vai deixando ali, né? Ele vai levando vida. Mas quando ele chega lá no Mar Morto para desembocar lá, o Mar Morto não repassa a água. Retém. Ó, exemplo da natureza fantástico, né? Só Deus para imprimir uma coisa tão bela dessa na natureza. A natureza está ensinando. Quando você não compartilha essa luz que você tem, quando você não proporciona colocar esse sal para fora através de uma experiência, você vai morrendo. E aí o sal, como bem relembrou Luiz Gustavo, se torna insípido, não presta. E essa luz que era para iluminar, nos cega. E aí a gente sai do caminho do bom samaritano e entra no caminho do levita, que muito contempla a mensagem religiosa e que nada faz para executá-la, essa religiosidade, como bem lembrou Guilherme, consigo, essa experiência consigo com Deus e, consequentemente, depois com o próximo. Ou se não, viramos um sacerdote. Muito sabemos, mas pouco sentimos, pouco colocamos em ação esta luz, esse sal. E, meus queridos amigos, quero ainda, é que tem um tempinho ainda aí, fazer uma última pergunta a vocês. A gente falou muito desse sal, foi fantástico as reflexões, o Guilherme trazendo a dele, o Luiz Gustavo também, cada um ampliando essa visão. Não tinha essa visão, por exemplo, que eu não pensava que, olha, o sal das bem-aventuranças, ali começa o sal. Você falando, o Guilherme falando que o sal está também na experiência, no tempo que vivo com aquela pessoa, né? No sentido de eternizá-lo em mim. E quando eu eternizo as boas lembranças, estas salgam o meu espírito no sentido de trazer sabor à vida. Então, bom relembrar do paizinho, de uma mãezinha, do carinho de uma vozinha. Ou tem coisa melhor que isso para dar um salzinho, um sabor à nossa vida quando ele está meio nublado, ou para iluminar o nosso cantinho. Entende? Então, eu penso que a gente falou muito aqui sobre o sal e a luz, vocês de forma fantástica, como sempre fazem, né? Com muita simplicidade, falando aí, e com muita propriedade. Agora, eu quero saber, gente, para a gente finalizar aí, a fé, a execução da fé, a prática da fé, é uma maneira de desenvolver esse sal e, consequentemente, essa luz que se deriva dele? Me digam vocês aí. Bom, tem uma citação de Emmanuel no livro Consolador sobre fé que eu gosto muito, eu sempre trago muito,
onde ele questiona a diferença entre fé e iluminação. E nós estamos falando, né, de ser a candeia, de iluminar. Porque nós enxergamos fé como crença, como acreditar, mas não como nos iluminar por esse sentimento. E crer, nós cremos em muitas coisas que não necessariamente nos conectam com Deus. Mas a fé verdadeira, profunda, a fé que nos conecta com o Pai, com a nossa essência, é uma fé de iluminação, é uma fé que transcende, é uma fé na qual nós acreditamos naquilo com tanta força, né? Nós permitimos que aquele sentido traga tanta verdade no nosso viver, nas nossas emoções, nas nossas vibrações, que tudo se transforma e a montanha muda de lugar de verdade. A montanha dos problemas, das dores, das dificuldades, a superação acontece, né? O Guilherme, um grupo aí, estamos trabalhando muito com mães que perderam seus filhos. E será que tem uma montanha mais difícil de se transpor do que a perda de um filho, às vezes precocemente? E não é uma montanha que precisa ser transposta por fé, né? Na compreensão de que, embora duro, aquilo tem uma razão de ser, tem um aprendizado, e que estamos unidos, conectados. Então, né, esta fé, ela vai temperar, sobretudo, as experiências difíceis, complexas do nosso viver, e nós só vamos construir ela, essa fé fortaleza, essa fé como um lugar no íntimo das nossas almas, que a gente, como um templo sagrado mesmo de encontro com o Pai, que a gente possa recorrer, que a gente possa adentrar na hora necessária, e ali fazer uma refeição com o Pai, né? Uma refeição bem temperada por Ele, onde a gente vai se sentir aquecido, fortalecido, onde a gente vai se sentir amparado e preparados, né? Para transpor as dificuldades. Então, eu acho que é nesse aprendizado das bem-aventuranças, é nesse aprendizado de usarmos as emoções da maneira adequada a temperar o viver individual e pleno, coletivo, que nós vamos, aos poucos, gradativamente, iluminando o nosso viver, sendo um pouco de luz no viver do outro, e avançando nessa jornada, né? Nessa jornada de plenitude espiritual, né? De sermos sal da terra, de sermos luz do mundo, da terra, por ora, esse planeta que nos acolhe, mas de todos os mundos criados pelo Pai. Dentro mesmo da doutrina, a gente lê em tantas obras o amparo espiritual de espíritos mais sábios, de outras realidades espirituais que estão aqui vibrando e trabalhando pelo bem da comunidade planetária terrena. E a gente vê que o universo todo é a grande casa do Pai, é um lar imenso e coletivo do qual a gente muito pouco entende e compreende. Mas os ensinos são os mesmos para todos nós. E a necessidade desse tempero no alimento da vida a ser partilhado e da iluminação a ser trocada e partilhada é o mesmo sempre para todos nós, né? Em todos os momentos da jornada. Quanto mais nós vamos lidando bem com esse tempero e com essa iluminação, eu acho que mais fortalecidos nessa fé, nessa convicção que nos une ao Pai, mais isso a gente consegue estabelecer em nós. E a partir daí, tá tudo muito bom, né? Daí são esses momentos de alegria, de felicidade de estar com as pessoas que a gente ama, e um dia toda a nossa humanidade vai se amar. Um dia a gente vai parar com essas bobajadas aí de querer conquistar o território do outro, de querer impor domínio ao querer do outro. A gente vai simplesmente se amar, se temperar,
se unir pela fé, de uma convicção única de que nós existimos para caminhar juntos e juntos com o Cristo sempre, né? Acho que é por aí. Eu vou pegar o embalo do Gustavo e vou utilizar a fala de Manuel no livro Consolador, quando ele conceitua a fé, que fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza essa que ultrapassa o âmbito de uma crença religiosa. É aquilo que muitas vezes a gente confunde. Estabelecer um processo de fé como crença, e Emmanuel está dizendo que fé não tem nada a ver com acreditar ou deixar de acreditar. Porque para eu entrar, por exemplo, no avião, eu preciso ter fé, eu preciso ter crença. Porque para entrar no avião, estabelece uma confiança muito grande no piloto. Eu preciso ter fé, mas eu não pergunto quantas horas de voo ele já tem. E quando você senta e vê ele no banquinho dizer que o banco é flutuável, daí fica um pouco difícil de você acreditar que aquilo pode voar. Porque eu não quero nadar, então não precisa ser flutuável. Agora, estabelecer uma fé, quando Cristo fala, e Emmanuel vai nos dizer que a fé é entrega, é quando você não mais questiona. É muito interessante que muitas vezes uma pessoa que está vivendo uma experiência religiosa por 20, 30 anos, e uma situação difícil, um revés financeiro, uma doença renitente, a perda de um ente querido, ela vive num processo de dor tão profundo que ela diz, nossa, eu perdi a minha fé. Como que a gente perde fé? Não tem. Talvez eu fui mascarando o conceito de fé de uma forma extremamente ilusória. Porque a gente só se mensura nos momentos difíceis. Eu não consigo falar, eu sou um homem de fé, sem ter passado por experiências. Gustavo relatou a conversa com as mães, né, que muitas vezes perderam, um grupo de mães que perderam seus filhos, perderam entre aspas. Sempre digo para elas, eu não sei como eu vou reagir se acontecesse isso comigo. Eu não sei se eu tenho suporte, como você tem. Eu não passei por isso. Tudo que nós estamos vivendo aqui, uma experiência com Cristo, uma experiência com o Evangelho, é para estabelecer nós em fé o potencial divino, o nome que seja, para que pelo menos no momento que eu vou fazer o enfrentamento, eu permaneça de pé. Mesmo que eu caia, eu consiga levantar novamente. Aquela fé que eu gosto mais, aquilo que fala Khalil Gibran, que fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Eu acho maravilhoso isso. Fé, salto no escuro. Porque se eu vivo uma crença simplesmente ilusória, eu vou ficar questionando Deus. Meu Deus, você tem certeza que essa cirurgia vai dar certo? Você tem certeza que eu vou conseguir me recuperar? Você não questiona, você cura. Eu já sei que vai dar certo. Porque eu sei todas as experiências que eu vivo, é um processo educativo e nem sempre é fácil tomar o remédio amargo. Então, tudo que a gente vive de experiência na casa espírita, a casa espírita a gente fala que não tem nenhum tipo de ritual, mas muitas vezes ritualizamos o processo de somente frequentadores de casa espírita. Você só vai descobrir isso no momento em que a vida te colocar de frente com você mesmo. E uma hora a gente precisa olhar para a gente. Aquilo que Joana de Anjos chama da noite escura da alma. Não tem como fugir. Nós estamos gritando dentro das necessidades de um olhar diferente. E espero que o Evangelho seja companhia nos meus momentos difíceis, nos momentos de prova. Que a gente consiga permanecer de pé. Porque conhecimento simplesmente não ajuda nesses momentos difíceis. Conhecimento é muito pouco. A doutrina espírita nos apresenta as duas asas, do conhecimento e da moral. E essa estrutura é uma estrutura que eu vou conquistando ao longo do tempo. E ninguém cresce sem experiências, boas e ruins. Estabelecer comigo mesmo essa força. Aquela força que eu sempre digo que, em muitas situações, eu fui um homem de pouca fé. Principalmente quando eu vou fazer cirurgia. Eu me lembro, quando eu fui fazer uma cirurgia, primeiro momento é quando você se olha no espelho com aquela roupa que coloca em você e fala, meu Deus do céu, para que tanto orgulho? E quando você coloca você na maca e fala assim, tá na hora, rapaz, vamos?
Você deita na maca, aquele barulhinho da roda da maca passando junto do piso, toque, 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 toque. Você olhando para cima, vendo aquela luzinha passar, você fala, meu Deus, será que vai dar certo? Aí é confiança. Aí eu preciso me saltar no escuro. Eu falo, Senhor, eu confio. Eu não fico questionando quanta cirurgia o médico fez. Se eu estou ali, se eu acho que eu acredito que Deus é bom e justo, eu vou superar isso. Então, são nas coisas simples da vida que eu vou mostrando a minha maturidade ou a minha imaturidade. A minha desesperação ou o meu equilíbrio. Como eu lido com as minhas emoções, não sendo imaturo o suficiente para não querer passar por dores, não querer ser triste. Tristeza é um sentimento na área do Jefferson, um sentimento tão natural. As pessoas chegam e falam, Guilherme, estou triste, porque a minha mãe faleceu, mas você tem que ficar triste, faz parte. Seria estranho se você não ficasse. Agora, permanecer triste o tempo todo já é outra coisa. Permanecer triste o tempo todo é deixar que a fragilidade tome conta de nós. Para que os confrontos da vida não gerem conflitos, porque os conflitos machucam o tempo todo. Porque o conflito não é com o outro, é conosco. É como eu estabeleço uma boa relação comigo, como eu deixo que os outros me machuquem, sinal que eu estou fragilizado. Exato da mesma forma como acontecem os processos obsessivos em nós. Os espíritos só têm poder sobre nós quando nós abrimos as portas para que ele faça o que deseja. E qual o melhor tratamento na casa espírita? Contra os processos obsessivos? Trabalho no bem. Por isso que Emmanuel diz, todo o trabalho no bem que você promove aos outros será teu advogado em qualquer parte que você for. Você está protegido. A confiança faz isso. É isso que faz quando a gente estabelece conosco uma estrada que a gente não quer ficar livre dos problemas. Porque muitas vezes a gente confunde. Ter fé não significa que você tem proteção especial. Que muitos esperam. Eu falei, meu Deus, Senhor, faz 30 anos que eu trabalho na casa espírita, eu estou vendo a situação difícil. Só que nós estamos barganhando com Deus? Não. Meu Deus. Será que a gente não vê os grandes cristãos que passaram pelo mundo? O próprio Cristo, ele não foi um teórico. Ele falou do amor amando, ele falou do perdão perdoando. Ele falou da dor passando por ela para nos ensinar, senão ele não seria um bom professor, não. Ó, meu amigo, faça isso que é bom, mas eu não faço. Eu só vou compreender quem realmente eu sou nos momentos mais difíceis da minha vida. É como eu vou fazer o enfrentamento. É como eu vou estabelecer comigo e com as pessoas que estão do lado aquilo que eu acredito que o cristianismo me deu. Como diz Haroldo Dutra Dias, Jesus não é objeto de culto. Jesus é um modelo de comportamento. E nos momentos mais difíceis, salta para o braço de Deus. Ele tem certeza que ele vai te pegar. Que assim seja. Meus queridos amigos, que fantástico essas reflexões a respeito da fé como um caminho para o germinar, ou talvez para o aperfeiçoamento deste sal, sobretudo este sal que muitas vezes não é captado pelos olhos, esta luz que também não é captada pelos nossos olhos, e a fé, como relembra o apóstolo Tiago, sem obras ela é morta. Então a gente precisa obrar. Quando eu falo de fé, obra, não há como não vir na nossa cabeça essa figura que se aproxima tanto de nós, porque ele foi um ser errante. Mas eu acho tão lindo é que, ainda na persona de Saulo, caminhando em direção a Damasco, ali estava sem saber, né? Sem ele saber, mas Jesus já sabia que ele era o jarro escolhido para ampliar a boa nova do Cristo aos corações dos gentios, aqueles que pertenciam a outras crenças. Trabalho árduo, que só Paulo poderia desempenhar. E aí, naquela estrada de Damasco, aquele homem culto, letrado, um rabino,
conhecimento fantástico da lei, mas não tinha a execução dela em sua vida. Ele que estava perdido, entrando em Damasco para se vingar, para prender os cristãos. Então, olha só, Saulo estava em guerra. Olha que coisa, né? Estava em guerra com ele mesmo. E quando você não resolve as suas guerras interiores, a grande tendência é projetá-las. É o que a gente está vendo. E Paulo estava fazendo isso. E aí Paulo encontra Jesus na estrada de Damasco. E ali, quando ele tem aquele encontro com Jesus, coisa interessante é que ele não fica dizendo, olha, mestre, Senhor, me perdoa porque eu fiz isso com os cristãos, porque eu ia fazer isso, porque eu já fiz isso, porque aquele meu amigo foi apedrejado, carga de culpa é minha, isso, aquilo. Não. Ele só olhou porque ele sabia de tudo que ele fez. O que queres que eu faça? Aí, nessa hora, frente àquele amor grandioso do Cristo, sem dúvida nenhuma, Paulo caiu para dentro de si. Aí ele viu o quê? Sua própria cegueira. Então, aquela cegueira exterior de Paulo, não foi que a luz e o amor de Jesus o secou. Foi porque o amor amplia a visão. O amor amplia a consciência. Aquela cegueira era a cegueira de Paulo. Que tanto ele foi curado depois por Ananias, pelo toque do amor. Porque Ananias era um discípulo do Cristo. Uma extensão desse amor. Olha que lindo. Então, gente, a vida de Paulo ali em diante foi um devotamento de fé. Paulo se esforçou para amar todos os dias. Para ser o sal, para ser a luz. E eu acho que é isso a nossa luta diária. Né, meus irmãos? Eu acho que é isso. É essa fé que está em plena construção, né? Como vocês estão falando, essa fé que é sentida nas adversidades, ou como relembra Leon Denis na obra Depois da Morte, essa fé que só pode ser adquirida por aqueles que passaram pelas tempestades da vida. Essa fé robusta que o Espiritismo fala, forte. E é isso, gente. Eu acho que esse sal, ele é aperfeiçoado, ele é adquirido, ele é espalhado pelas experiências que temos com a nossa fé, com os outros. Essa luz que vem deste sal também vai iluminando através da fé ativa. Porque foi como você disse, o Emmanuel disse, olha, ter fé não é dizer eu creio, mas eu sei. Né? Olha a diferença, tem um abismo. Quando a gente vai atingindo esse patamar pouco a pouco, talvez nessa vida, talvez em várias, a gente vai entendendo que esse sal é também, né, essa reserva de sal, ela é adquirida onde? No trabalho, da fé. Essa luz é passada por onde? Pela fé. E por falar em sal e luz, para a gente finalizar aqui, o irmão Gustavo vai trazer uma mensagem aí de seu querido mentor, como sempre, mensagens, ele traz só mensagens reflexivas, grandiosas, que tocam a nossa alma e que trazem alguns alertas à nossa consciência. Então, companheiro Luiz Gustavo, você faz o favor de ler essa mensagem muito bonita que foi psicografada para essa live de hoje, aí no dia de hoje. Obrigado, viu? Obrigado do carinho com a espiritualidade que tanto nos acolhe, e com uma intenção muito sincera e muito simples, mas, enfim, obrigado. E veio sobre esse tema, né? Sal da terra, luz do mundo. Nos falando assim: sábias são as palavras do Mestre ao conscientizar toda a humanidade do papel sagrado de iluminar e saborizar a vida. Esta se faz nossa missão, irmãos, pois somente assim encontraremos sentido em nosso viver. Mas é necessário saber temperar as emoções, individuais e coletivas. Os excessos matam o sabor e nos impedem de saciar a fome, e também a pouca concentração, seja de entendimento, atitude, energia, tiram o sabor e o prazer de degustar. Aprendamos com o Cristo, e no equilíbrio das concentrações palatáveis à vida, aprendamos a saborear toda a criação divina,
partilhando o alimento sagrado que se faz tão farto, mas que tão pouco damos valor. Somente neste entendimento seremos iluminados pelo Mestre, tal como pontos de luz a iluminar nosso mundo, ampliando a visão dos irmãos de caminhada, para que juntos, todos nós, possamos construir nosso encontro com o Pai. Paz aos corações. E já finalizo aqui agradecendo, viu, Jefferson? Acho que foi um momento muito especial, com um tempero muito saboroso, muito gostoso, que o afeto que nos liga, que nos conecta, permitiu que acontecesse, né? E muito obrigado, viu? De criar esse momento para nós aí. Um abraço no teu coração. Eu que agradeço. Gratidão estar com o Guilherme. É sempre bom, né, Gustavo? Muito. Né? Poder estar junto com o Guilherme, grande amigo aí, de Lida. Muito obrigado pela mensagem, viu, meu amigo? Essa mensagem aí Eu que agradeço. Que vem relembrar tudo que foi falado aqui, né? Esse irmão que sempre te ampara. Deus o abençoe e abençoe você que se faz um instrumento tão simples, tão prestativo e que vem trazendo mensagens tão consoladoras e reflexivas para despertar a gente. Que a gente pode ser, sim, esse sal, mas esse sal que dá sabor, não um sal que torna as experiências, a sociedade insípida, insossa. E isso é pisado pelos homens, isso é pisado pelo tempo. O amor é eterno. O ódio, a raiva, tudo isso daí é passageiro. E Guilherme, meu amigo, quero aí suas considerações finais aí, por favor, meu amigo. Meu agradecimento sempre por estar entre amigos, os amigos espirituais que também sempre vêm conosco quando a gente vai falar um pouquinho de Jesus, buscando um pouquinho de consolo, um pouquinho de reflexão tão gostosa que o Evangelho nos tem trazido, que diante das situações mais adversas da vida, que a gente possa baixar a nossa fronte e fazer da experiência divina uma experiência do momento em que a gente possa, como você falou de Paulo, né, quando ele manda uma das cartas, acho que aos Coríntios, dizendo que ele sentia espinhos cravados na carne. E ali ele falava de uma dor profunda, e ele diz que pediu a Jesus, orou para que tirasse esse espinho da carne. Ele diz que Jesus não poderia tirar o espinho da carne dele, mas trazia uma fala com ele, né? Dizendo, a minha graça te basta. Então, nos momentos difíceis, que a gente possa ouvir com a voz da consciência, Deus falando conosco, Cristo falando conosco, a minha graça te basta. Vai ficar tudo bem. Segue e confia. Agradeço pelo convite, por estar com vocês, que a gente possa sempre estar nesses momentos gostosos, descontraído, falando de Jesus. Guilherme, eu que agradeço novamente a você, ao Luiz Gustavo. Muito bom tê-los aqui. É claro que outras vezes vocês sempre vão voltar aí. É sempre muito bom mesmo poder estar junto a amigos, sobretudo amigos em Cristo, porque vocês sempre me propiciaram não somente oportunidades, mas sobretudo reflexões, aprendizados inúmeros. Muito obrigado. E eu vou falar de um modo muito gentil, tá? Olha só que bonito que eu vou falar. Olha só, Luiz Gustavo, não vou falar a idade, mas vou falar os mais experientes que fazem a prece final. Eu quero acreditar que o Guilherme é um pouquinho mais experiente do que eu, então eu cedo as honras, tá? Os mais experientes, vão fazer a prece final, né, Gui? Será um prazer. Por favor. A gente está, cada um na sua casa, mas a gente sente tão gostoso o carinho. E a gente nunca está sozinho. Como é bom matar a saudade do encontro com Jesus. Não estabelecer aquele encontro tão distante. Mas é nos momentos difíceis em que a gente sente a necessidade
de viver a experiência com Cristo. Em tantos momentos a gente realmente não sabe o que faz. E algumas vezes há necessidade desse processo educativo doloroso de mostrar quem realmente nós somos. Quando acreditarmos, Senhor, que somos tão grandes, peço que me lave os pés, Senhor, para que eu possa fazer isso, a minha estrada, na tua luz de bondade, na tua luz que me fortalece. De saber o quão pequeno ainda somos, mas também que temos o potencial gigantesco. Quando nos diz que já somos luz. E nem sempre é fácil brilhar essa luz. Que muitas vezes a escuridão que há em nós tapa um pequeno foco. Mas a confiança, a esperança em movimento, acende aquela pequenina chama para que o caminho se faça novamente. Por isso, a necessidade das várias experiências no caminho. De uma única vida. De várias experiências. E tantos reencontros. Como é bom os reencontros de almas queridas e afins. Que resolve agora a sair a lavar os pés dos irmãos. E de fazer da tua pequena luz a iluminar o caminho daqueles que ainda não creem, respeitando os seus desafios e o seu tempo, para um novo tempo, o caminho com o nosso Senhor, Jesus Cristo. Muita paz, que assim seja. Está sem som, Jefferson. Eu estou aqui falando, ó. Estou falando um monte aqui, estou achando que estava com som. E Luiz Gustavo ali só dando risada de mim, olha só. Estou brincando, Gu. Gente, obrigado, quero agradecer ao Luiz Gustavo por ter estado aí conosco, por ter aceitado o convite, por ter trazido aí a nós reflexões tão importantes, ter trazido a mensagem ao seu mentor. Quero agradecer também a ele, Luiz Gustavo, assim como o Guilherme Azeredo, o seu mentor também, que sempre faz um trabalho tão esplêndido. Muito obrigado pelas mensagens, pelas reflexões. O meu forte abraço a todos que aqui estão conosco, que posteriormente virão a estar. Que a paz de Jesus sempre se faça presente em cada coração e que Jesus seja esta candeia a nos iluminar e a lavar os nossos pés e a retirar as vendas dos nossos olhos e a dar sabor para a nossa vida. Meus queridos irmãos, um abraço apertado a todos que aqui estão conosco e que posteriormente virão a estar. Um abraço, meu querido, um abraço para todos.